Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, se vocês às vezes sentirem que minha respiração está bem, hoje eu não estou muito bem, estou cansada, estou com dor de cabeça. E eu vim assim, gente, na força de Deus mesmo, porque não estava aguentando nem levantar do sofá. Eu estava calçando a bota e quando eu fui levantar do sofá, não estava tudo rodando, né? Mas eu falei, eu vou assim mesmo, né? O importante é estar aqui. Então, se você sentir que eu tô cansada, é porque hoje eu não tô bem, tá bom? Às vezes eu nem comento e essa pessoa fala, eu senti que você hoje tá cansada. Eu penso, olha, meus seguidores me conhecem mesmo, meu Deus do céu. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação e a pedido de uma tia, que ela relatou para nós do que aconteceu e hoje ela sofre muito, muito, diz ela que não dorme direito, ela vive passando mal, pensando sobre o que aconteceu. Ela morava perto da casa da mãe dela e ela tinha uma sobrinha, né, que a mãe dela criava, que era filha da irmã dela. E a irmã dela faleceu no parto e a mãe dela criava ela. E ela já tinha 16 anos e ela vivia ali na casa dela e na casa da mãe dela. Ela falava assim que era como se fosse filha dela, né? Não era só você não era só tia dela, era como se ela fosse minha filha. Porque minha mãe criou ela como filha e eu também estava dentro de casa e é como se fosse nossa filha. Eu me casei, fui morar perto de casa e ela sempre estava para lá e para cá. E ela estava já com 16 anos, né? E ela disse que queria continuar os estudos dela. A gente não tinha muitas condições, mas eu falei que a gente ia dar um jeito para ela continuar, para ela fazer uma faculdade lá na frente, né? Quando ela pudesse escolher o que ela queria ser, se a gente tivesse condições, nós ia se juntar para pagar a faculdade dela. E um dia na correria do dia a dia, diz ela que trabalhando, né? E sempre, como ela saía dali, às vezes chegava ela fazia um cursinho, né? E aí ela chegou do cursinho, ela corria lá para ver ela. Mas aí ela desceu até lá, a mãe dela viu que ela desceu, né? Falou, vou lá na tia. E foi para lá. E aí, mas essa menina não chegou lá. Essa menina desapareceu do nada, assim, ela só foi até lá e a menina sumiu e não conseguiram descobrir onde que estava essa menina. Começaram a procurar, aí ela chegou do serviço e cadê, não encontrava de jeito nenhum, ficou preocupada porque a mãe tinha ido atrás dela, né, porque ela chegou do serviço e não sabia de nada, até que foi saber, porque a mãe foi atrás. Cadê fulano? Tava aqui? Não tá. E aí começaram a entrar em desespero, porque onde ela tá? Ela não tá aqui. Ela não é de sair assim, não é de falar, não falar onde vai, né? E aí começaram as preocupações. E isso foi a noite inteira, escureceu, foi a noite inteira e nada de achar essa menina. E continuaram as buscas, né? E eles começaram a ajudar, né? Ela não conseguiu ir no trabalho. Ela falou assim, eu não consegui ir no trabalho porque é como se fosse minha filha. Meu marido também começou a ficar preocupado, falou que também não ia trabalhar, ia começar a ir atrás, né? Então ficou a mãe dela e ela e o marido procurando essa menina e não encontrava essa menina. Passaram aí 12 dias e descobriram, né, onde a menina estava. Ela estava aqui nesse local, no meio de uma plantação de sorvo. Eu acho que é assim que fala, sorvo. É assim, amor? É sorvo. É sorvo, acho que chama sorvo, né? Foi isso que ela falou. E eles iam colher esse sorvo e quando se depararam,
com restos mortais E aí já chamaram as autoridades, vieram atrás e logo já foram em busca, porque essa menina não aparecia, a mãe estava sofrendo, né? A mãe dela, ela, o tio também, todo mundo sofrendo. E aí a polícia chegou na porta da casa da tia dela e disse assim que tinha ido falar sobre a sobrinha dela, né? E aí queria falar com ela e com o marido dela. E o marido dela estava no quarto, veio correndo e falou assim que ele não tinha nada a ver com a morte da menina. Não tinha nada a ver. Aí a polícia disse assim, mas eu não falei que ela está morta. Eu não falei isso. Eu falei que eu vim falar sobre ela. Aí ele pegou e se assustou, né? É que faz tanto tempo, achei que já tinha... e vocês ficam pressionando a gente, correu pro quarto, trancou a porta, saiu correndo. Entrou pra dentro do quarto, trancou a porta e falou assim que ficam fazendo pressão em cima dele. E a polícia desconfiou dele. Por quê? Primeiro a polícia falou que vinha falar sobre ela, mas não falou ainda que ela tinha encontrado ela sem vida. Só falou que tinha ido falar sobre ela, então queria falar com ela e com o marido dela. E ele veio de lá e falou que ele não tinha nada a ver, né, com a morte. Aí logo percebeu assim, mas tá estranho isso aqui. Então, quando a polícia foi lá para fazer a investigação, para dar o recado, né, do que tinha acontecido com a menina, que ele tinha encontrado aqui a menina aqui, e ele fez essa barbaridade, né, gente? Porque até eu, quando ela falou para mim, eu fiquei meio assim. Então, ele foi o primeiro suspeito. Devido à reação dele na hora da investigação ali, que eles foram investigar, saber certinho, né? Daí ele teve essa reação estranha e depois ele foi apontado como suspeito. Ele foi preso, mas não tinha nenhum indício, não tinha prova nenhuma que seria ele. Nenhuma. Porque eles não viu ninguém, não viu ele saindo com o carro, não tinha testemunha se ele saiu com o carro e retornou. Né, não tinha essa testemunha, não tinha testemunha de nada e não deixou nenhum indício na menina, a menina já estava em estado, né, avançado e não teve indício nenhum e ele foi solto. E quando ele foi solto, ele falou para a mulher dele que tinham prendido ele inocente, ele era inocente. E ela falou assim que ela não queria mais ficar com ele. Ela falou assim, olha, eu falei para ele, Rose, que eu não queria mais ficar com ele. Por quê? Ele me deixou assim, por causa da reação que ele teve, ele me deixou em dúvidas. Apesar da polícia ter soltado ele, eu fiquei em dúvidas. Então, para aquilo não ficar na minha cabeça que eu estou com uma pessoa que pode ter feito algo para minha sobrinha, então eu fiz assim, eu falei para ele que queria me separar. E ele falou que não ia aguentar a separação de jeito nenhum, que ele não queria se separar, e ela falou, eu quero me separar. Você arruma as suas malas e sai de casa. Não quero mais você aqui. Não quero. Ela falou que não conseguia olhar para ele, ela não se sentia bem com isso. E ela falou assim, eu vou trabalhar e quando eu voltar não quero mais você aqui. Aí disse que ela foi trabalhar e quando ela retornou em casa, ele estava dependurado. Não preciso falar mais do que isso, né, gente? Ele provocou o próprio o desencarne. E quando ela viu aquilo em desespero, gritou muito, chorou e veio todos os vizinhos e chamaram de novo a polícia e tudo isso, e ela não conseguiu mais ficar nessa casa. Que a casa, diz ela que a casa ficou assombrada e ela passava mal por causa disso. Então ela saiu da casa porque ela via sempre aquela cena dele ali, ela achava assim, ou é ele aparecendo ou aquilo ficou na minha cabeça. E ela se sente culpada por ter pedido a separação, mas ao mesmo instante, será que ele era culpado? Ou será que ele era inocente e eu que provoquei tudo isso? Então ela não viveu mais bem, ela falou que não arrumou mais ninguém, apesar de já ter mais de 28 anos que isso aconteceu. Ela falou que é uma sensação horrível lembrar que ela chegou em casa e encontrou naquela situação. Ele ficou bem assim, de maneira que ela abrisse a porta e já visse ele. E ela se sente mal por causa disso. E ela falou assim, eu queria muito que você fosse no local onde a minha sobrinha foi encontrada,
e você fizesse uma investigação. Se o espírito dela estiver lá, claro que eu sei que você sempre fala nos seus vídeos que você vai para ajudar e não para... Mas se ela puder, pelo menos, falar para mim, né, o que realmente aconteceu, porque nunca ninguém descobriu, não descobriu quem fez isso, o único suspeito foi solto, que era o marido dela, mas ele também já não está entre nós. E aí a culpa dela é se ela fez certo ou ela fez errado. Isso diz que no decorrer dos dias dela não está sendo fácil. Ela não consegue ter uma vida normal depois disso. E olha que tem muitos anos, né? E a gente está aqui, na verdade, que nem ela falou, para ajudar. Nós vamos passar o K2 e dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, que vocês são anjos na nossa vida. Vamos passar o K2? Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor, a gente quer ajudar. Deu sinal. Deu sinal, ó. Deu sinal. Vamos pegar o Spirit Box, já vamos iniciar? Já ofereci ajuda. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo mentor aqui para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Amanda. Amanda, você é o espírito da moça que foi encontrada aqui sem vida nesse local? Sim. Ela mesma. Minha moça. Sinto muito, Amanda, pelo que fizeram com você, né? A situação que você foi encontrada. Sinto muito, muito mesmo. O pior, Amanda, é não saber quem fez isso. Né? Sua mãe nunca descobriu, que é a sua avó, né? Que cuidou de você. A sua tia também nunca ficou sabendo. Inclusive foi sua tia que pediu para mim vir aqui fazer essa investigação, viu? Ela que pediu. Ela sente muito a sua falta. Mandou dizer que ama você. Ela falou, se o espírito dela estiver lá, fala que eu amo ela, que eu sinto muita falta dela, que eu amo como filha. Sei. Você sabe, né? E, Amanda, desculpa perguntar, você responde se você quiser. Quem fez isso com você, Amanda? Por que você foi encontrada nessa situação aqui? Né, já há alguns dias, você já estava num estado já avançado, mas alguém trouxe você aqui e provocou seu desencarne. Ô, Amanda, desculpa. Se você não quiser responder, você não responde. É que se você chora, eu choro também. Eu choro também, Amanda. É difícil, né? O seu tio foi preso
acusado de ter feito isso com você, mas por não ter prova nenhuma, ele foi solto. Não sei se ele foi inocente e, infelizmente, isso tudo aconteceu depois que você se foi. Foi ele. O seu tio, que foi preso, que eu tô falando que seu tio foi preso, o marido da sua tia. Foi ele? Misericórdia, foi ele mesmo. Ô Amanda, mas não tiveram provas nenhuma, né? Só na hora da investigação lá da polícia, ele reagiu de uma maneira estranha. Aí começaram a desconfiar dele, mas acabaram soltando ele. Nossa, eu tô chocada. Imagina a sua tia. Ela tinha desconfiança, mas tinha assim medo dela estar acusando uma pessoa inocente, né? Tá julgando. E, infelizmente, ele provocou o desencarne dele. Ele também não está entre nós mais. Ô, Amanda. Na verdade, por mais que ele fez isso difícil, ele poderia fazer com outra pessoa, né? E sei que ele já se foi, né? Ele já não faz mais com ninguém que ele fez com você. Você nunca percebeu que ele poderia fazer isso com você? Não. Na verdade, o que aconteceu quando você chegou na casa que seu tio estava lá? Você nunca imaginava isso, porque como você disse, né? Ele nunca tinha feito isso, ela nunca desconfiou que ele poderia fazer isso. Ao chegar lá, que sua tia não estava, você chegou, estava só ele? É isso? Isso. E o que ele fez? Mandou entrar. Entendi. E depois disso? Isto. Não vou falar a palavra. Acho que não pode falar aqui, né? E depois disso, ele fez isso com você? E na marra, você não queria? Me matou. E você não queria, de jeito nenhum. Não. Ele colocou então você dentro do carro e veio até aqui e descartou você aqui. Infelizmente. Eu tô assim tão... Ele é ruim. Gente, eu tô tão mal com isso. Porque assim, uma pessoa que não demonstrou pra ela que ia fazer isso. Uma pessoa que você confiava nele. Sim, imaginei isso, que ela confiava, porque ele não demonstrava, né? Nada disso, e ele entrou e de repente ele fez tudo isso. E ele foi tão... Depois que ele foi solto, a mulher não queria ele mais.
Ela vive com esse peso na consciência, agora ela não vai ter mais esse peso na consciência. Ela estava certa de não querer ele. Já pensou você ficar com uma pessoa dessa e depois descobrir que é ele que fez isso com a menina? Minha nossa, sobrinha, né? Mas ela falava que ela era a mãe dela também. Era como se fosse mãe. Tadinha. Oh, eu sinto muito, muito, muito de todo o meu coração. Você não imagina o tanto que meu coração tá doendo. E você... Por que você tá aqui? Porque eu acho que seu espírito não era mais para estar aqui. Já tem muitos anos. Quero sair. Você tá certo, tem que sair. Porque ficar aqui é sofrer, né? Você deve estar sofrendo. Mas se você não quiser falar também, não precisa falar. Tá bom? O porquê que você tá aqui. É que eu fiz essa pergunta, né? Mas eu vou perguntar novamente. Se eu tiver, assim, errado, você não precisa me responder. De ficar perguntando pra você por que o motivo de você ficar aqui. Amanda? Se você não quiser falar, Amanda, não precisa falar, tá bom? Não precisa. O importante é poder te ajudar, tá? Você consegue perdoar o que ele fez com você? Ele nem tá mais entre nós. E o importante é você sair daqui. De coração, você é um espírito bom. Você perdoa ele? Sim. Sim. Você quer pedir perdão? Isso, para Deus. E também se arrepender de algo que você fez, né? Não sei qual o motivo de você estar aqui, não vou ficar especulando. E se arrepender. Sim. Isso também é muito importante, se arrepender, tá bom? Vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a nossa sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Eu posso deixar? Sim. Pode. Vamos. Deixa eu te perguntar se você consegue ver o anjo de luz e a mentora que está ao nosso lado. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Tá bom? Segue seu caminho, mano. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Amanda. Tadinha, ela estava aqui sofrendo. E eu acho que ela ficou com vergonha de falar sobre porque ela estava aqui. E eu não costumo ficar insistindo para o espírito falar. O importante é se arrepender e pedir perdão, não é mesmo? Isso é que é importante. E perdoar, né? Vamos orar por ela? Eu fiquei surpresa porque, assim, tinha uma esperança ainda que não fosse o tio dela, mas foi. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Amanda,
Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, mentora, com todo respeito, se a Amanda conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim, agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe vocês.